Mulher desconhecida aparece no funeral do pai. E a verdade chocante te surge. O clima estava pesado. As nuvens cinzentas refletiam a dor que pairava sobre o cemitério, enquanto Laura tentava segurar as lágrimas. O caixão coberto de flores brancas era um símbolo de uma vida perfeita. Mas as palavras de despedida a deixavam com um aperto no peito. Ela pensava no pai, no homem que sempre foi seu exemplo, seu herói, e que agora se foi. Mas, no meio da multidão de amigos e familiares, uma mulher estranha apareceu. Ela parecia deslocada, olhos fixos em Laura, como se soubesse mais do que deveria. Laura sentiu um frio na espinha. A mulher, de cabelos escuros e cabelos desgrenhados, se aproximou lentamente. As mãos tremendo. Desculpe, mas eu sou Maria, filha de Samuel. Eu sou a verdadeira filha dele. As palavras cortaram o ar e o murmúrio geral fez o coração de Laura parar. O que ela disse? Era possível? Seu pai, que sempre a havia protegido, ter outra filha? A negação coreografada em sua mente se misturou a um turbilhão de dúvidas. Olhares curiosos a cercavam. Era como se a dor do luto tivesse amadurecido de repente, ganhando novos contornos de traição. Como você se atreve a estar aqui? Laura disparou, a voz trêmula, mas firme. Ela tentava se convencer de que era alguma brincadeira do destino, mas a expressão da mulher não mostrava nenhuma ponta de mentira. O desejo de entender doía, mais do que a perda. Somente Daniel, seu amigo de infância, estava ao seu lado. Sempre discreto, ele observava, mas agora se aproximava. Calma, Laura! Vamos descobrir a verdade. Ele sempre foi a rocha na tempestade. Mas isso era diferente. Ao mesmo tempo em que ela se sentia perdida, a presença dele lhe trazia uma leve esperança. Juntos, partiam para investigar o passado que seu pai levou à sepultura. Os dias seguintes foram um labirinto de sentimentos. Cada conversa, cada lembrança esqueceram-se de ser apenas boas. A imagem do pai, antes perfeita, agora era um emaranhado de segredos e incertezas. Laura revivia momentos da infância, buscando vestígios de qualquer coisa que pudesse alertá-la sobre a vida dupla do homem que tanto admirava. Ao folhear álbuns de fotos, a dúvida a dilacerava. Seu pai tinha um sorriso tão verdadeiro nas imagens. Mas e se fosse tudo uma fachada? Seu encontro com Maria tornaram-se frequentes. A mulher contava histórias de um passado que Laura ignorava, de uma herança, de uma fortuna que poderia mudar suas vidas. O que fazer com essa nova informação? Aceitar isso significava abrirem-se feridas mais profundas. Cada revelação ela sentia como uma facada. Então, uma carta antiga surgiu entre os pertences do pai. O envelope estava desgastado e seu coração acelerou ao pensar no que poderia ter dentro. O medo e a ansiedade dançavam em seus pensamentos, enquanto olhava o endereço. Afinal, quem era mesmo seu pai? Nos últimos instantes, Laura hesitou em abrir a carta. O que a verdade lhe diria? O que aquele papel escondia? Um nó se formou na sua garganta. A resposta poderia ser um novo começo, ou o fim de tudo que ela conhecia. Sem saber o que a aguardava, ela ficou parada, a respiração acelerada, esperando seu próximo movimento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir
que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura hesitou diante da carta, o coração batendo desesperado, como se quisesse saltar do peito. Um frio percorreu sua espinha. E se o que estivesse dentro dela pudesse destruir o que restava da imagem que tinha do pai? Ao lado dela, Daniel observava com um olhar preocupado, procurando palavras de conforto, mas também entendendo a gravidade do momento. Um sussurro tomou conta do ambiente, e o murmúrio da multidão atrás de Laura se tornava mais distante. Ela abriu o envelope devagar, como se o ato pudesse quebrar. Algo irremediável! O papel estava amarelo. Aquilo era uma carta antiga. As linhas de caligrafia eram firmes, mas revelavam um traço de urgência. A luz do sol filtrava-se por entre as árvores, criando um jogo de sombras. Laura começou a ler em voz alta. Meus amores, se vocês estão lendo isso, é porque a verdade finalmente veio à tona. Ela parou. A respiração ficou presa na garganta. A escuridão se instalou em seu peito e a luz do dia parecia escurecer. Daniel inclinou-se para ouvir melhor, totalmente cativado. O que mais diz? Ele mal conseguia esconder a ansiedade na voz. Laura prosseguiu, lutando contra a emoção. É necessário que eu confesse que não sou quem vocês pensam que sou. Eu não sou o homem que acreditam conhecer. Uma risada nervosa escapuliu de Laura. Suas mãos tremiam ao deslizar o dedo pelas palavras. A cada frase, uma nova revelação. O pai dela escrevera sobre uma vida dupla. Mas não apenas isso. Revelou que a mulher na cerimônia, Maria, não era apenas outra filha. Ela era a verdadeira herdeira de todo o patrimônio da família. Samuel e eu, dizia a carta, fomos forçados a viver em sombras e mentiras. Uma conexão visceral se estabeleceu entre as palavras de seu pai e sua realidade atual. O que era aquele jogo cruel de segredos? Laura olhou para Daniel, os olhos fixos em suas mãos trêmulas, incapazes de processar o que acabara de ouvir. Isso não pode ser. Verdade! A voz de Laura subiu, quebrando o silêncio do momento. O som atraiu a atenção dos curiosos nas proximidades. Sussurros começaram a crescer enquanto elas absorviam a confusão em seus rostos. A mão de Maria, antes trêmula, agora agarrou um pedaço de papel. Vocês precisam ouvir ao menos uma palavra da verdade que ele levou ao túmulo. Ele me deixou algo. A mulher provocou um novo rebuliço, o que fez o coração de Laura acelerar. O que Maria tinha a dizer poderia mudar tudo mais uma vez. A multidão começou a se aglomerar, formando um círculo tenso. Os olhares curiosos tornaram-se invasivos. Maria, em um acesso de fervor, levantou o papel com uma carta que parecia igual à de Laura. Isso pertence a vocês. Estou aqui para ajudar. Sua voz, embora suave, estava cheia de determinação, porque Samuel não foi o único a esconder segredos. Eu sei quem você realmente é, Laura. Um choque percorreu a multidão, um murmúrio crescente ganhando volume. O que ela queria dizer? A aparência de compaixão de Maria se transformou em uma fronte de determinação e dor. Seu pai está vivo.
Um silêncio sepulcral caiu sobre todos. Laura havia imaginado tantas situações. Mas isso era impensável. O que ela acabara de ouvir? Seu corpo reagiu com uma sensação de vertigem. O mundo em que ela havia vivido, construído sobre amor e admiração, agora se desmoronava. A verdade não era exatamente o que ela esperava. Todos os laços começavam a se desfazer, como cordas se soltando sem aviso. A multidão foi invadida pela incredulidade. Daniel olhou para Laura, esperando que ela dissesse algo, mas as palavras não saíam. O que significava tudo aquilo? Seria possível que seu pai tinha se escondido por tantos anos? Ele está perto. Nós precisamos encontrá-lo antes que alguém o faça. O que seria essa nova missão? Laura sentiu o nó na garganta aumentar. As peças de um quebra-cabeça se alinhavam, mas em um formato que não conseguia compreender. O que fariam agora? O relógio corria e o tempo das perguntas se tornava escasso. A multidão olhava e Laura sabia que estava prestes a mergulhar em uma tempestade de segredos que poderia mudar tudo para sempre. A tensão estava no ar e Laura ainda lutava para processar a revelação de Maria. Seu pai está vivo. As palavras reverberaram na sua mente como um eco ensurdecedor. O que isso significava? Ela mal conseguia respirar enquanto a multidão a cercava, os olhares a consumindo, cada vez mais pesados. Laura olhou para Daniel, que estava tão atônito quanto ela. Estamos falando a sério? Ele perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Tudo parecia um pesadelo. O pai dela, vivo? Como isso era possível? Enquanto as perguntas fervilhavam, a expressão de Maria se tornava mais intensa, carregada de urgência. Ele precisa de vocês agora. Há forças em movimento que o querem em silêncio, e isso inclui vocês também. Maria completou com uma seriedade que cortava o ar. Laura não sabia o que pensar. O que poderia ter acontecido para seu pai se esconder? Por que nunca disse nada? Ana, uma tia distante que estava na cerimônia, se aproximou, olhos arregalados e voz trêmula. O que está acontecendo a ti? Ela indagou, colocando-se ao lado de Laura, a preocupação visível em seu semblante. Daniel também se virou, cada vez mais ciente da gravidade da situação. A multidão, agora mais inquieta, trocava olhares confusos. Ele não se foi. Maria reiterou, e a frase parecia atravessar o coração de todos como uma faca. Eu posso ajudá-los a encontrá-lo, mas precisamos agir rápido. A pressão em seu tom não era apenas por ela, mas por algo muito maior e mais ameaçador. Laura sentiu um arrepio na espinha. Que forças poderiam estar à procura de seu pai? Quando ela ia questionar Maria, um grito agudo rompeu o ar. Um homem desconhecido surgiu entre a multidão, rosto pálido e olhos arregalados. Não se envolvam com ela! Não confiem! Ele bradou, sua voz carregada de desespero. A multidão logo se dividiu, alguns puxando Laura para trás, enquanto outros se aproximavam do homem. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele continuou, gesticulando freneticamente. Quem é você? Daniel perguntou, tentando controlar a situação. O homem apenas olhou para eles, a respiração pesada. Eu sou amigo de Samuel. Ele está em perigo. Vocês precisam ficar longe dessa mulher. A sala ficou em silêncio, como se a tensão tivesse congelado no ar. Laura olhou para Maria, depois para o homem. O que significava tudo isso?
O rosto de Maria contorcia-se entre raiva e medo. Você não sabe nada sobre mim. Não tente me desacreditar. Ela atirou, mas Laura sentiu um choque sintetizar as emoções do ar. O homem respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. Ele não é quem vocês pensam que é, disse o homem, agora num tom mais baixo, mais impetuoso. Maria. Ela tem um passado com Samuel que vai muito além dessas revelações. Tem segredos que podem destruir ainda mais do que vocês imaginam. A afirmação cortou o ambiente como uma lâmina. O peso da acusação pairava e os olhares voltaram-se para Maria. Aquele rosto familiar agora obscurecido por sombras. Laura começou a duvidar de tudo. A imagem de seu pai e seus instintos de proteção se tornaram um campo de batalha. O que mais Maria escondia? E quem era realmente aquele homem misterioso? O nó em sua garganta apertou novamente. Agora, a busca não era apenas por respostas, mas pela própria segurança de todos. Mal sabia Laura que estava prestes a cruzar uma linha entre o amor que tinha por seu pai e a verdade que poderia desmantelar tudo. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Daniel apressou-se a dizer, mas isso não aliviava o peso em seus corações. O tempo estava se esgotando e Laura sentia que uma tempestade estava prestes a se formar ao seu redor. O que fariam agora? As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se alinhando, mas em um formato que parecia ainda mais confuso. Precisamos ir agora! Enquanto todos se preparavam para agir, uma sirene distante começou a tocar ao fundo, anunciando uma nova era de caos que estava prestes a desabar sobre eles. O que mais aguardaria nesse jogo de segredos? E quem verdadeiramente estava em perigo? A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas quanto custaria para revelá-la? O relógio corria e a tensão no ar se intensificava. Mesmo com a revelação perturbadora de que seu pai estava vivo, Laura não conseguia processar completamente a situação. A multidão se aglomerava ao seu redor e os olhares eram de incredulidade. O homem que gritou parecia desesperado, como se tentasse proteger algo, alguém. Mas do que exatamente? Precisamos ir, agora, disse Laura, a voz trêmula, mas determinada. Daniel agarrou seu braço, agora mais alerta do que nunca. O que vamos fazer? Se o pai dela realmente está vivo, precisamos descobrir onde ele está. Maria, recheada de urgência, virou-se para eles. Eu posso ajudá-los a encontrá-lo. Mas antes temos que sair daqui. Existem pessoas que não querem que essa verdade venha à tona. Antes que alguém pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Uma sirene de polícia ecoou à distância. E em questão de segundos, os carros se aproximaram do cemitério, com luzes piscando como um aviso de que a situação estava prestes a ficar muito mais complicada. Vamos! Ordenou Daniel, puxando Laura em direção à saída, enquanto olhares nervosos se cruzavam. Maria seguia logo atrás, mas o homem que havia intervido na conversa a segurou pelo braço. Você não deve confundir Laura. Isso tudo pode ser um erro terrível. Deixa, isso não é uma discussão. Daniel se voltou rapidamente, a raiva transparente em seu tom. Nós precisamos ir se o que você disse for verdade. Então temos que descobrir mais. Mas foi nesse momento que o homem a soltou e olhou fixamente para Maria. Você não é quem diz ser. Você é a razão pela qual Samuel teve que se esconder.
As palavras caíram no ar como uma bomba. E o rosto de Maria se enrijeceu. O que você sabe sobre mim? O tom dera uma mistura de desafio e medo. E a multidão parecia absorver o drama diante de seus olhos. O homem ignorou a pergunta. As pessoas que o estão caçando sabiam que você viria. Sua presença está comprometendo tudo. Ele virou-se para Laura. Escute, eu apenas estou tentando proteger o que restou de sua família. Laura estava paralisada. O que sabia sobre a família, sobre seu pai, parecia ruir diante de seus olhos. E quem era realmente aquele homem? Uma nova onda de murmúrios se espalhou entre os presentes. E Laura teve a sensação de que tudo estava fora de controle. Não temos tempo, Daniel instou, puxando Laura novamente. A polícia está aqui. Precisamos falar com você, mas não agora. Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Outra mulher surgiu da multidão. Seus cabelos ruivos brilhavam sob a luz do sol, e seus olhos verdes pareciam penetrar na alma de todos ao redor. Conhecia Maria. As duas se olharam e a tensão no ar disparou como um choque elétrico. Maria, você não deveria estar aqui, gritou a mulher, subindo no pequeno palanque improvisado perto do túmulo. Quem é ela? Laura perguntou, o coração acelerado. É minha irmã, Maria respondeu, baixa e contida, enquanto todos se voltaram para a nova chegada. Uma irmã que eu nunca quis ter, mas que traz a verdade que estou tentando esconder. O choque tomou conta do ambiente. Laura não conseguia processar as palavras. Uma irmã? Como isso era possível? A revelação a atingiu como um soco no estômago. A multidão estava em estado de choque. Murmúrios se espalhando como um incêndio. Samuel não tinha apenas uma vida dupla. A mulher continuou, a voz firme. Ele tinha duas famílias. E os segredos que vocês acham que conhecem são só a ponta do iceberg. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todo aquele tempo, seu pai roubara dela a chance de conhecer metade de sua própria família. A dor e a confusão se entrelaçaram. O que mais havia de escondido? E onde estava a verdade que todos buscavam? A sirene se aproximava e a multidão se agitou. A mulher ruiva ergueu a mão. Sei onde Samuel está. E se vocês quiserem encontrá-lo, terão que vir comigo. Mas, cuidado! Não somos os únicos à sua procura. O tempo estava se esgotando. Uma corrida contra o destino começava. Mas qual seria o preço a se pagar por essa verdade escondida? Laura olhou para Daniel, sentindo a urgência na batida de seu coração. A busca pela verdade se tornou uma questão de sobrevivência. Laura não conseguiu processar a revelação. Uma irmã? Sua cabeça girava com a informação, enquanto a multidão ao redor parecia flutuar entre a incredulidade e a curiosidade. O que mais poderia essa nova mulher, a irmã de Maria, revelar? Não podemos ficar aqui, Daniel disse, puxando Laura pela mão. Maria e a mulher ruiva, a irmã que nunca soube que tinha, trocaram olhares apreensivos. O barulho das sirenes se aproximava rapidamente. Era um chamado urgente. Quem estava realmente em perigo? Não é seguro! A irmã de Maria exclamou. Mas antes que alguém pudesse reagir, a multidão começou a entrar em pânico. A tensão no ar se transformou em um caos palpável. Laura viu pessoas correndo em todas as direções, seus rostos marcados pela incerteza. O grito desesperado do homem misterioso ecoou. Vocês não sabem com quem estão lidando. Laura sentiu um nó na garganta. O que ele queria dizer?
Mas antes que pudesse perguntar, um forte estrondo cortou. Uma fumaça espessa começou a se espalhar na direção da cerimônia. A visão dela ficou turva e a sensação de desespero atingiu seu peito como um punhal. Algo estava muito errado. Vamos! Daniel gritou, arrastando-a para fora do cemitério. Mas ela hesitou, seu olhar fixo na cena caótica. Enquanto empatizava com a confusão daquelas pessoas, foi então que viu Maria. A mulher estava paralisada, o rosto pálido. Maria, vem! Laura chamou, mas um barulho alto que parecia uma explosão cortou o ambiente. Laura sentiu a terra tremer sob seus pés, enquanto a porta de um carro chegou a se estilhaçar. A fumaça agora envolvia tudo, e o cheiro de queimado misturava-se ao pânico. Não olhe para trás! Daniel gritou. Mas ela não conseguia deixar de olhar. Maria foi empurrada por uma figura encapuçada que surgiu do nada, avançando em direção a elas. Vocês não podem ir! A verdade deve permanecer oculta! A figura bradou com uma voz rouca, cheia de raiva. O choque percorria o ar pesado como uma eletricidade pulsante. Laura sentiu seu coração acelerar e, nesse momento, tudo o que parecia real começou a desmoronar novamente. As pessoas ao redor começaram a gritar, procurando uma saída. A confusão tomou conta e a figura encapuzada avançou, disparando um tiro em direção ao céu. Fujam! Gritou a irmã de Maria. Foi tarde demais. O caos estava em seu auge. Confusão. A insegurança preenchia cada passo que davam, mas havia algo mais. Uma sensação de que tinham cruzado uma linha sem volta. Laura, precisamos de respostas. Daniel disse, puxando-a para um beco escuro, longe da multidão. O ar estava carregado com a fumaça e o cheiro de medo. O que está acontecendo? O que sabemos de verdade sobre seu pai? Ela olhou nos olhos de Daniel, vendo a preocupação dele, mas também a determinação. Eu não sei. A única coisa que sei é que tudo isso não parece certo. E neste instante, uma brisa forte passou, levantando a fumaça ao redor deles e revelando um pequeno objeto brilhante no chão. Laura se agachou. Pegou. Era um pingente com a fotografia de uma mulher desconhecida ao lado de Samuel, seu pai. Uma mulher que não fazia parte da vida que conhecia. Ela sentiu o mundo ao seu redor parar. Quem é ela? Sussurrou, a voz quase não saindo. A resposta que Daniel daria poderia mudar tudo. Mas antes que ele tivesse chance, a figura encapuzada apareceu à entrada do beco, os olhos brilhando de raiva. Vocês não deveriam ter descoberto, não deveriam saber das mentiras que escondemos. O que ela poderia fazer? Laura apertou o pingente contra o peito. O que mais estava prestes a ser revelado? Uma nova onda de desespero tomou conta dela enquanto a figura avançava. Era palpável, como um fio prestes a se romper. A verdade estava mais perto, mas também mais perigosa do que nunca. Porque todas aquelas vidas estavam entrelaçadas em uma teia de segredos inquebráveis. E quem realmente era seu pai? Enquanto o coração dela batia descontroladamente, ela percebeu que a única certeza era a dúvida e o temor que a acompanhariam até o fim daquela jornada. Laura ficou paralisada. O pingente estava queimando em sua mão. A figura encapuzada avançava e seu olhar era como uma flecha. O rosto dela estava coberto, mas havia algo familiar na postura. A tensão no ar
era opressiva. Quem é você? Laura conseguiu perguntar, a voz tremendo. Mas em vez de uma resposta, a figura ergueu uma mão e um brilho metálico refletiu no Soul. Era uma faca. O medo despencou no peito de Laura como um peso. O que ela queria? Vocês nunca deveriam saber. A voz tinha uma reverberação que ecoava com dores antigas. Laura sentiu a adrenalina subir. Daniel a puxou para trás, o corpo dele contra o dela, como um escudo. Fique longe dela, Daniel gritou, a determinação despejada em sua voz, mas a figura mantinha-se firme, como uma sombra ameaçadora. O que você quer? Então, do nada, um grito penetrou o caos. Era a mulher ruiva, a irmã de Maria. Não faça isso, Lara! Ela estava ali, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. E nesse instante, o coração de Laura saltou. Ela não podia acreditar. O que a irmã de Maria estava chamando a figura encapuzada pelo nome? Um choque profundo percorreu seu corpo e as peças começaram a se encaixar. Mas como assim? A divisão familiar estava muito mais entrelaçada do que imaginara. Você não entende, Laura. Há coisas em jogo aqui que vão além de nós. Lara respondeu, a voz firme, mas cheia de emoção. A faca estava quase esquecida agora, enquanto novas verdades ressoavam na mente de Laura. Você é irmã de Maria. O reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. Lara balançou a cabeça, o olhar absorvendo a confusão. Sim, e nós não somos as únicas. Samuel não só me traiu com Maria, ele é o seu pai também. As palavras poderosas ficaram ecoando como um raio atingindo o chão. Laura sentiu o mundo desabar ao seu redor. O que ela acabou de ouvir? Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, a incredulidade a consumindo. Não estou! Isso é a verdade! Lara respondeu, agora com o rosto visivelmente mais sereno. Samuel nunca quis que soubéssemos uma da outra. Ele estava aterrorizado. Nesse momento, a figura encapuzada deu um passo à frente. Suas cenas familiares não são mais importantes que a segurança de todos nós. Você não faz ideia do que Samuel fez para nos proteger. Ele tinha que se esconder porque havia uma organização atrás dele. Uma organização? Daniel perguntou, a tensão crescendo. As revelações pareciam um tsunami! E por trás delas havia sombras ainda não reveladas, segredos mais profundos, e a verdade estava se desdobrando de formas que Laura não conseguia compreender. Temos que ir! É uma armadilha! Lara gritou, e a urgência na voz dela despertou o instinto primal dentro de Laura. As coisas estão prestes a piorar e você não pode ficar aqui. Mas e o que você disse sobre meu pai? Laura questionou, a dor se misturando à confusão. Você não pode apenas me deixar assim. Vazia! Talvez nunca tenha sido o que você pensou, Laura! A figura encapuzada interrompeu, um tom de desespero cercando suas palavras. Samuel estava envolvido em algo muito maior que a família. E isso pode colocá-las em risco agora. Quando Laura pensou que mais nada poderia ser melhorado, um barulho intenso ecoou atrás deles, como explosões de fogos de artifício. A fumaça começou a subir novamente e gritos de desespero se espalharam. Algo estava chegando e não era bom. Algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo de novo.
Corram! Daniel gritou, e quando Laura olhou para ele, viu o desespero naqueles olhos. As realidades se tornavam esmagadoras. Não podiam ficar ali. A verdade estava se tornando uma arma e as vidas deles estavam prestes a ser atingidas. Laura fez uma escolha. Vamos encontrar Samuel! O que ela não sabia era que essa decisão havia traçado uma linha tênue entre a vida e a morte, e que a busca pela verdade estava longe de acabar. O que mais ela teria que suportar? E a verdadeira natureza dos relacionamentos que pensava conhecer. Enquanto corriam, um pensamento assombroso a atingiu. E se Samuel não fosse apenas um pai, mas também o maior inimigo que já teve? Laura não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. As palavras de Lara martelavam em sua mente. Samuel é o seu pai também? A confusão tornava-se um vórtice e a urgência da situação demais para processar. Mas o tempo era curto e o caos ao redor não parava. A figura encapuzada ainda estava ali, tremer a faca no ar, pronta para atacar. Daniel puxou Laura mais para trás, seus olhos fixos no agressor, petrificado pela ameaça. Precisamos sair! A polícia está chegando! Ele gritou. O eco das sirenes tornava tudo mais real. O medo recheava o ar à medida que a fumaça se tornava mais espessa. Laura sentiu os pés pesados, a adrenalina correndo em seu corpo. Quem é você realmente? Lara confrontou a figura encapuzada, a voz desafiadora e firme. O que você quer com Samuel? Um breve silêncio pairou no ar. Laura precisava de respostas. Essa pessoa, sabendo tanto sobre seu pai, sem desfaçatez, pressagiava perigos que ela mal podia imaginar. Foi quando, de repente, a figura levantou a máscara. O rosto que surgiu fez Laura praticamente dar um passo atrás. Era uma mulher que ela reconheceu instantaneamente. Uma mulher que parecia um fantasma do passado. Era Isabela, sua madrasta. Você? Laura ficou em choque, as palavras mal saindo. O que você está fazendo aqui? Onde está o meu pai? Isabela estava pálida, mas havia uma determinação em seus olhos. Não é seguro para você aqui, Laura. Ele não pode saber que você está buscando a verdade. Ele está em perigo e você também. Ele está aqui? A voz de Laura era uma mistura de esperança e desespero. Você sabe onde ele está? Eu não posso explicar tudo agora, mas vocês precisam me ouvir. A mãe de vocês está viva e Samuel a escondeu por muito tempo. Ele a levou para longe porque queria protegê-la de algo maior que ele. E agora, esse segredo coloca todos em risco, principalmente você, disse Isabela, olhando diretamente para Laura. O impacto das palavras dela foi como um tapa na cara. Uma nova camada de confusão e descrença se instalou em sua mente. A mãe vivia. Laura sentiu seu coração disparar. Havia tanto a considerar e tantos laços quebrados. E por que Isabela, a mulher que um dia fez parte de sua vida apenas como uma sombra distante, estava agora tão próxima? A figura encapuzada, que havia revelado a identidade de Isabela, olhou desdenhosamente. Vocês não compreendem a gravidade do que estão enfrentando. Se você sabe a verdade sobre Samuel e sua mãe, ele fará o que for preciso para mantê-los em silêncio. O que está em jogo é muito maior do que vocês imaginam. As palavras deixaram Laura inquieta. A confusão inicial se transformava em um medo palpável. O que Samuel realmente estava escondendo? E o que isso significava para ela e para Lara?
Havia segredos que estendiam raízes em sua vida, mais longas e mais complicadas do que ela poderia aceitar. E com uma súbita explosão de ação, um grupo de homens vestidos de preto, sobre carrões, emergiu do beco ao lado. A multidão se dispersou e os homens começaram a gritar. Laura olhou surpresa para Daniel, um coração batendo a 1000 por hora. É uma emboscada! Vamos correr agora! As 4 figuras, em uma corrida frenética, se lançaram para mais distante do tumulto. Cada passo era uma luta. Contra a febre do medo, Laura sentia um nó na garganta. O caos da realidade se desdobrando de maneira explosiva. Como essas descobertas mudariam suas vidas? E o que mais estava prestes a ocorrer? Não parem! Não olhem para trás! Lara gritava. Os sons do perigo se aproximaram. E enquanto corriam, uma ideia horrenda atravessou a mente de Laura. O que significava tudo isso para a segurança de seu pai? E mais importante, por que Isabela estava de volta para ela agora? Que enquanto se afastavam das sombras, as perguntas continuavam a martelar na mente. Uma nova conexão seria revelada, mas o peso dos segredos parecia um fardo impossível de carregar. Laura olhava para o horizonte. Sabia que a única certeza que restava era a incerteza do próximo passo. Alguma coisa estava prestes a acontecer. E o que quer que fosse, poderia mudar tudo mais uma vez. Laura sentiu seu coração disparar enquanto corria, a adrenalina pulsando em seu corpo. O caos estava se desenrolando à sua volta, e os gritos da multidão ecoavam como um aviso de que algo terrível estava acontecendo. Ela não conseguia processar tudo o que acabara de descobrir. A revelação de Lara sobre a verdadeira identidade de sua mãe paralisava sua mente. Isabela, agora exposta, parecia estar em um jogo que ultrapassava qualquer lógica. Mas a necessidade de se afastar da ameaça iminente pesava mais que qualquer confusão. Vamos! Daniel gritou, puxando Laura ainda mais. Rápido! Seus instintos protetores em alta. A rua estava tomada pela fumaça, e a luz das sirenes pintava sombras dançantes ao redor deles. Eles precisavam de um plano, mas o que sabiam até então parecia apenas um rascunho de uma nova realidade a ser desdobrada. Você tem que me ouvir! Isabela gritou, tentando alcançar Laura e Daniel, mas a multidão dispersa a mantinha longe. O desespero em sua voz ecoava no coração de Laura. Era impossível entender como aquela mulher, que parecia ter se afastado de sua vida, agora se tornava uma parte tão crucial dela. Eu prometi proteger você, Isabela continuou, seus olhos brilhando com emoção. Proteger de quê? Laura retorquiu, a frustração brotando como um vulcão. De quem você? Fala, você é parte do problema, não da solução. Mas nesse momento de tensão, o que poderia ser um simples argumento se transformou em algo muito mais sério. Uma série de carros pretos surgiu do final da rua, parando abruptamente. Homens de terno escuro desceram rapidamente, todos com expressões de determinação no rosto. Laura olhou para Daniel, o medo refletido em seus olhos. Acho que eles estão aqui por nós. Sem tempo para pensar, Daniel puxou-a para um beco lateral. Mas Lara hesitou, seus olhos fixos no grupo que se aproximava. Nós precisamos ir, Daniel insistiu, mas Laura estava paralisada. Lara, o que está acontecendo? Laura perguntou, a voz tremendo. Eles não devem descobrir que você está aqui. E Samuel? Não. Deve saber. Vocês nunca deveriam ter vindo? As palavras de Lara estavam cercadas de urgência, mas o peso do que ela revelara antes
parecia mais importante. Aquele jogo de mentiras estava desmoronando. Laura ainda não sabia quem era de verdade, mas de repente uma explosão de luz surgiu em meio à fumaça. Um barco de polícia havia chegado e as sirenes ensurdecedoras cortaram a confusão do momento. "Desçam!" um dos oficiais gritou, apontando para o grupo enquanto se preparavam para um confronto. O pânico tomou conta das pessoas e a multidão semicerrou os olhos assustada. Nesse instante, Lara deu um passo à frente, olhares determinados cruzando com os policiais. "Não! Escutem! Ele está vivo!" Sua declaração ecoou no ar como um grito desesperado. "Samuel precisa de vocês! Ele não é o que vocês acham que é." A tensão aumentou, como se o tempo estivesse parando. Todos esperando uma resposta ou reação. As palavras de Lara tiveram um efeito instantâneo. Os homens pararam, alguns olhando uns para os outros. A confusão tomou conta e a necessidade de respostas tornou-se urgente. "O quê você quer dizer com isso?" Um dos oficiais questionou, seu olhar fixo em Lara. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão interrompeu o momento. A linha de carros pretos que parecia ser o centro da ameaça se transformou em um incêndio instantâneo. O calor invadiu o ar e todos em volta foram arremessados para trás. O caos se transformou em uma cena de destruição. Laura cobriu a cabeça, mas o pânico estava por toda parte. Quando ela finalmente conseguiu abrir os olhos, a fumaça girava e a realidade se tornou um redemoinho de gritos e desespero. Daniel estava ao seu lado, com os olhos arregalados, segurando sua mão. "Precisamos sair daqui!" ele exclamou, puxando-a mais uma vez. Mas em meio ao caos, Lara havia desaparecido. "Lara!" Laura gritou, mas o som de sua própria voz parecia perdido no mar de fumaça e gritos. O que havia sido uma busca por respostas agora se tornava uma luta por sobrevivência. Tudo estava desmoronando e ela não sabia como isso poderia ser revertido. Então, uma sombra se movia na espessa fumaça e antes que Laura pudesse discernir o que era aquele movimento, uma figura surgiu à sua frente. Era Samuel, o pai que eles pensaram estar morto. Mas antes que Laura pudesse sentir qualquer emoção, ele estava segurando algo. "Você não pode saber, não ainda!" ele gritou, seus olhos cheios de uma determinação fria. Depois, ele a olhou e em uma fração de segundo, tudo mudou. No que parecia ser um instante, Samuel virou-se e meteu a mão no bolso, sacando uma arma e apontando para a multidão. "Saia do meu caminho!" ele declarou, e uma onda de choque prevaleceu. Todos se congelaram, a verdade esmagadora trazendo uma nova onda de terror. O que havia acontecido com seu pai? Ele não era o herói. Era o vilão. Laura olhou para Daniel, a mente girando com a nova revelação. Como alguém poderia mudar tão drasticamente em meio ao caos? Tudo havia virado de cabeça para baixo. "O que faremos agora?" A voz de Daniel a distraiu, mas os olhos dela estavam fixos em Samuel. A verdade que conhecera estava desmoronando, e a realidade que havia criado na cabeça dela estava em ruínas. E o que mais estava prestes a ser revelado? O que mais eles ainda não sabiam? A trama estava apenas começando a se desenrolar, e a sombra de uma nova verdade pairava no ar, à espreita, pronta para lançar novas perguntas. Laura sentiu seu coração parar por um momento. Seu pai, Samuel, estava ali, segurando uma arma. A tensão no ar era palpável. O grito do oficial ecoou,
mas tudo parecia distante. Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. O homem que ela idolatrara, a figura que sempre representou proteção e amor, agora era um estranho. Fique longe dela! Daniel gritou, tentando proteger Laura, mas o pânico tomou conta. A multidão hesitava, alguns recuando, outros avançando. Inquietos e confusos, a figura de Samuel parecia flutuar entre o medo e a determinação. Não é isso que você pensa! Ele gritou, a voz tremendo. Operações precisam ser feitas para proteger todos vocês. Laura sentiu um nó na garganta. A imagem que tinha de Samuel, o homem de quem ela sempre se orgulhou, desmoronava. O que você está fazendo? O que aconteceu com você? Sua voz saiu fraca, mas havia um tom de desafio na pergunta. Samuel, você precisa explicar isso. Isabela interveio. A urgência em sua voz ressoava. Ninguém está aqui para te machucar. Você precisa confiar. Confiar? Samuel riu amargamente. Os olhos dele se arregalaram. Depois de tudo o que aconteceu, quem posso confiar? Eles estão vindo, e vocês não têm ideia do que isso significa. E então tudo mudou. Um estrondo interrompeu o momento, e uma explosão detonou próximo ao local. A estrutura de um prédio em reforma desmoronou instantaneamente, derrubando uma nuvem de poeira e destroços sobre todos. O caos tomou conta enquanto gritos ecoavam. Cuidado! Daniel gritou, puxando Laura para um lado. Mas a explosão já havia espalhado o pânico. As pessoas começaram a correr em todas as direções e os olhares se tornaram de pura confusão. Mas em meio ao caos, algo ou alguém começou a emergir das sombras. Seguindo a poeira, um grupo de homens encapuzados apareceu. Um deles segurando uma câmera. O barulho do clique ecoou surdo no ar enquanto ele registrava a cena. Laura sentiu um arrepio na espinha. Isso não é só uma alteração para proteger você, Laura, Samuel gritou. No último esforço! Essa é uma jogada para nos controlar. Você precisa saber. Mas a frase foi interrompida quando um dos homens gritou: Nós pegamos você agora, Samuel! A verdade não permanecerá oculta por mais tempo. A voz era carregada de raiva e desespero. E de repente, toda a situação virou um espetáculo. O homem da câmera começou a filmar, registrando cada movimento, revelando que a trama se desdobrava em um plano na frente deles. Laura olhou para a câmera e teve um instante de clareza. O que você está fazendo? Você estava apenas, mas quem é você? Ela se voltou para o agressor. Uma mistura de raiva e desespero a envolvia. Você não pode fazer isso! Isso não é apenas um jogo. Eu não sou o que você pensa, Laura! O homem respondeu, e num golpe de luz ele puxou a máscara. Era um rosto familiar. A expressão dele a paralisou. Era Gustavo, um ex-colega de Samuel. Alguém que sempre esteve em segundo plano. Alguém que ela nunca esperou ver naquela situação. Foi você que manipulou tudo. Os olhos de Laura se arregalaram. Como você se atreve a fazer isso? Porque eu tinha que acabar com isso. Então você pode saber finalmente quem realmente é. Gustavo sorriu de forma sombria. E nesse instante, tudo o que ela pensava que sabia começou a desabar. Você estava por trás de tudo isso! Samuel tentou avançar, mas os homens encapuzados interviram, cercando-o. Você era quem eu mais confiava.
As revelações da traição cortavam o ar e Laura se sentiu perdida. Anos de adulação, de amor, agora eram uma farsa. O chão parecia tremer sob seus pés. O que mais sua vida escondia? O que mais? Esperava à espreita? Agora é a hora da verdade, Gustavo declarou, erguendo a câmera. Um semblante de satisfação no rosto. O mundo vai saber quem realmente é Samuel. E Laura, você não está tão longe da verdade. Prepare-se para o pior. Nesse momento, a tensão subiu como nunca antes. Laura não sabia como se defender. E a única coisa que poderia manter juntos o que lhe restava estava prestes a ser exposta. Uma nova escuridão pairava sobre eles. E os segredos foram revelados como um palácio de cartas, prestes a desmoronar. O que viria a seguir? As perguntas ecoavam em sua mente, e o futuro estava prestes a ser reescrito. Mas a que custo? Enquanto a poeira caía, Laura sabia que a verdade estava agitada e que seus vínculos estavam prestes a se romper de forma irreversível. Laura estava em choque. A imagem que tinha de seu pai, Samuel, desmoronava diante dela. A arma na mão dele, a fumaça da explosão e os rostos aterrorizados ao redor criaram uma tempestade de emoções. Daniel a puxou para trás, os olhos fixos em Samuel, esperando o pior. "Pai, por favor!" Laura gritou, sua voz cortando o ar tenso. "Não faça isso!" Samuel hesitou. A expressão no rosto dele misturava desespero e raiva. "Você não entende. Eu preciso proteger vocês." As palavras saíram como um sussurro, mas o medo estava evidente. "Proteger de quê?" Isabela interveio, a voz dela carregada de uma urgência palpável. "Samuel, essas pessoas estão aqui para te ajudar. Me escute." Mas a cena estava além do controle. Os homens encapuzados avançaram, prontos para capturar Samuel, e a determinação deles era assustadora. Com um movimento brusco, um deles segurou a mão de Samuel, tentando desarmá-lo. Laura sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Não podia acreditar que tudo havia chegado a esse ponto. "Eu não posso ser preso de novo." Samuel gritou, a determinação transparecendo em cada palavra. A verdade não pode vir à tona. No entanto, naquele momento, a luz de um flash de câmera cortou a escuridão, capturando a cena em um espetáculo mórbido. "São oportunistas. Eles não se importam com vocês." Gustavo, o ex-colega, estava ali, filmando tudo como um show. "Vou expor a verdade que Samuel tanto teme." O perigo e a traição estavam por toda parte. E Laura não sabia em quem confiar. Há pessoas tentando nos silenciar. Lara, a irmã de Maria, gritou para todos ao redor. A multidão hesitou. A confusão repleta de murmúrios. A incerteza pairava enquanto todos avaliavam o que de fato estava em jogo. Um novo estrondo ecoou, e a poeira que subia parecendo cobrir tudo. "Vamos nos afastar." Daniel puxou Laura pela mão, mas algo em sua expressão dizia que havia mais a ser revelado. Laura sentiu uma centelha de esperança. Em meio ao pânico, ela viu Isabela se aproximar de Samuel. O olhar dela cheio de um tipo de amor que ela nunca pensou ver no contexto atual. "Samuel, escute! Precisamos enfrentar isso juntos." A voz de Isabela era como um farol de luz em meio ao caos. "Não deixe esses homens controlarem você. A verdade precisa ser revelada." Samuel olhou para Isabela, e naquele instante algo parecia mudar. "Você está certa", disse ele, a voz falhando.
O medo de ser capturado sucumbia diante do calor nas palavras dela. Laura sabia que era agora ou nunca. Pai, você já nos decepcionou, mas também sempre foi nosso protetor. Podemos enfrentar isso juntos. Precisamos da sua ajuda. O apelo veio do fundo do coração e a emoção nas palavras dela ecoou no ar. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Samuel olhou de Isabela para Laura e, lentamente, abaixou a arma. Está bem, ele disse. A batalha em seus olhos finalmente cedendo. Vamos acabar com isso. A multidão respirou aliviada enquanto Samuel se rendia. Os homens encapuzados se aproximaram, mas os policiais estavam prestes a assumir o controle da situação. A verdade finalmente poderia surgir das sombras. No momento seguinte, Isabela, Laura e Daniel cercaram Samuel. A nova união, por mais frágil que fosse, finalmente ofereceu esperança. A situação estava longe de ser resolvida, mas a conexão entre eles começava a se fortalecer. Vamos descobrir o que está acontecendo, Daniel comentó. A determinação em seu olhar. Era a hora da verdade. O futuro parecía nebuloso y perigoso, mas había una sensación palpável de que eles enfrentariam juntos o que quer que viesse a seguir. Uma nova jornada estava prestes a começar. Laura olhou para o horizonte, o peso da incerteza ainda presente, mas agora acompanhada da possibilidade de um novo começo. E, na verdade, a verdadeira batalha estava apenas começando e você precisa acompanhar a próxima parte. Então não perca tempo, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que mantém esse conteúdo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação é crucial. Vamos juntos nessa jornada.